campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, deste canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazermos a leitura de um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao abrir o Evangelho, nos caiu o capítulo 17, Sede Perfeitos, e a parábola do semeador, os itens 5 e 6. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e, semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100, ou 60, ou 30 por 1. Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. No item 6 vem a explicação. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas tentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, e não a si próprios? Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos? Muito interessante, né, meus irmãos? Eu já havia lido várias vezes essa parábola, e agora, quando nos caiu, me chamou a atenção a primeira parte, né, da semente que caiu à beira do caminho. E aí eu tinha algumas dúvidas e eu fui buscar sanar essas dúvidas e encontrei no livro Parábolas Terapêuticas do Alírio Cerqueira Filho. E aí, então, ele vai nos explicar. É muito linda essa explicação, mas é muito extensa. Eu destaquei algumas partes só para que a gente possa comentar e conversar.
A beira do caminho é uma metáfora que se refere às pessoas que ainda estão na superficialidade, estão à beira do caminho. São aquelas pessoas que não são nem boas nem más, estando muito superficiais ainda. A semente cai, mas não tem como germinar naquele momento. Eu vou ler apenas alguns trechinhos, depois quem quiser pode ir lá e tem uma explicação maravilhosa na íntegra. Os pedregais simbolizam aqueles que inicialmente se empolgam com a possibilidade de evoluírem e logo se desmotivam. Já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. São pessoas que têm uma ideia da espiritualidade e religiosidade, mas os apelos do mundo ainda falam alto. A matéria, né, meus irmãos, está ainda muito forte e eles então tendem mais para a matéria. Aí mais adiante, no texto diz assim: qual é o arado que a vida utiliza para transformar o pedregal em terra fértil? A dor. É a dor que vai arar o pedregal, erguer e retirar as pedras, transformar esse terreno em terra fértil com o tempo. As pessoas com perfil pedregal vão necessitar da dor e do sofrimento para transformá-las em terra fértil. Vamos mais adiante um pouquinho. Vamos ver. Nesse momento, colocando o amor sobre a dor, ela se liberta do sofrimento e transforma-se na terra fértil para que a semente do amor possa germinar. A pessoa que está no perfil espinheiro é aquela que, ao receber a semente de amor, a sufoca com a rebeldia do desamor. É o perfil de pessoa que está ainda cultuando o desamor pelo desamor. Mais adiante, ele continua falando ainda sobre o espinheiro, a semente que cai no espinheiro. Mais adiante, ele vai colocar o seguinte: todo espinheiro vai necessitar ser ceifado. E aí, a partir da ceifa, ele com o tempo vai virar pó, apodrecer até virar humus e se transformar em terra fértil. Aqueles que estão no perfil espinheiro não têm alternativa para a transformação a não ser a dor e o sofrimento, porque eles já passaram pela fase do perfil à beira do caminho, quando poderiam escolher se tornar aprendizes da vida e evoluir por amor, usando bem o livre-arbítrio. Agora que se tornaram espinheiros pelo abuso do livre-arbítrio, só a partir da dor é que eles vão expiar, sofrendo as consequências dos espinhos plantados, para somente depois dessa colheita retornarem ao caminho amoroso do qual deliberadamente se afastaram. Agora nós vamos ver as sementes, aquelas que caíram em boa terra. Enfim, temos os que já estão com a boa terra, simbolizando aqueles que já buscam um sentido para a própria vida, que a veem como uma dádiva divina para a sua evolução. Uns produzem 30, simbolizando aqueles que iniciaram o processo de fertilização da própria existência. Já estiveram em outros perfis e, graças à dor que esses perfis geram, resolvem aceitar o amor divino e produzir amor em si mesmos. A vida para eles começa a ter o verdadeiro sentido, que é o de amar. Outros produzem 60, simbolizando aqueles que já estão em situação mediana. Despertaram há mais tempo e utilizam a verdade para transformar as suas vidas para melhor. Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida e buscam vivê-la com qualidade. Outros produzem 100, simbolizando aqueles que já são fiéis à verdade. Têm as suas vidas repletas de sentido, com excelente qualidade e utilizam todos os recursos para viver o ser que são em comunhão plena com Deus. Uma lição muito bonita, né? E se a gente parar para pensar, nós somos essas sementes, né? Já fomos aquela semente que caiu à beira do caminho, que não acreditávamos em nada, que éramos superficiais, né? Porque Deus, quando nos criou, colocou dentro de nós
a consciência, nos colocou os conhecimentos, mas também nos deu o livre-arbítrio, como fala aqui o texto, né? Também nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, se nós ainda estamos agindo muito superficialmente, não somos nem bons nem maus, mas de repente a gente começa a fazer algumas escolhas erradas e vamos traçando o nosso caminho. Depois de um certo tempo, nós vamos ser aquela semente que está no espinheiro. Já sabemos alguma coisa, já temos conhecimento das verdades divinas, mas ainda não nos sentimos com força para segui-las. Nos deixamos levar mais, nos arrastar mais pelas coisas da vida, pelas coisas mundanas. E o lado espiritual fica para depois. Depois nós vamos ter as pedras, né? A sementinha que caiu nas pedras. E assim vai adiante. Então, se a gente observar, nós somos espíritos milenares. Em algum momento, nós fomos alguma dessas sementes, que caiu à beira do caminho, que caiu no espinheiro ou que caiu no pedregal. Aí vamos analisar se hoje nós já estamos na semente que caiu em terra boa e que já está produzindo. Ainda temos muito a aprender, mas nós já temos consciência do amor, nós já temos conhecimento das verdades divinas, nós já conhecemos o que Jesus veio nos ensinar, a bondade, o amor, a humildade. Claro que ainda temos que lapidar muito, nós temos que preparar muito a nossa terra ainda ela não está em condições para seguir os passos de Jesus, mas nós vamos chegar lá. E como eu costumo dizer, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele sabe das nossas possibilidades, desde o momento que nos criou. Ele sabe quais eram os caminhos que nós íamos tomar, né? E quando a gente erra, né, quando a gente passou por essas etapas e que não conseguiu, o que Ele faz? Ele diz, meu filho, minha filha, vamos começar de novo? Vamos lá? Tu consegue! E aí nós viemos de encarnação em encarnação aprendendo. Como também diz o nosso texto, na maioria das vezes não é pelo amor, é pela dor. A dor é a melhor escola para nos ensinar, para nos colocar no rumo certo, para nós começarmos a adubar a nossa terra, para nós começarmos a entender que é necessário fazer um trabalho dentro de nós, né? Um trabalho de cuidado com essa terra onde nós vamos colocar essas sementes. E uma coisa que me chamou a atenção no início, quando eu li o texto do Alírio, é que essa parábola, eu nunca tinha me dado conta disso, essa parábola não se preocupa com o semeador. Ela dá o enfoque na terra, né? Aonde a semente vai cair. Isso é o mais importante, né? Porque Jesus sabia que as sementes estavam sendo lançadas e que não dependia do semeador, não dependia dele. Ele lançou as suas ideias, ele lançou as suas lições, mas dependia de nós podermos ir em frente, trabalhar em nós essas verdades. Então, que a cada dia da nossa existência, nós possamos preparar a nossa terra, né? Para quanto menos nós precisar da dor, melhor para nós. Até o momento em que nós vamos chegar, o ponto em que nós estaremos plenos no amor, né? Plenos para seguir em frente. Aqui, neste planeta que já está em modificação, ou talvez em outro, mesmo que de repente esse outro planeta, nós tenhamos que ser mandados para um outro planeta inferior, mas quem sabe com nossos conhecimentos a gente vai até lá e vai conseguir melhorar, porque lá a dor vai ser maior, lá o sofrimento vai ser maior, né? Então, as lições estão aí, né? E a gente só precisa ouvir com quem tem ouvidos de ouvir e ver quem tem olhos de ver, como dizia Jesus. E ao falar por parábolas, ele sabia que naquele momento nós não iríamos entender o que ele estava querendo dizer, né? Nós ainda não estávamos em condições, eu digo nós porque nós estávamos lá, né? Quantos de nós já passou por todos nós passamos por essas etapas aí, né? De dor, de sofrimento. E hoje,
Quem sabe já estamos colhendo sementes mais elaboradas, né? Um pouquinho mais, ainda precisando trabalhar mais em nós, essas coisas negativas, esses vícios, esses erros que nós ainda temos muito arraigados em nós, e a gente só vai corrigir através da dor. É a dor que é a ceifa que vem para nos colocar no caminho, para nos colocar no prumo, né? Para nós entender que nós não estamos abandonados, não estamos sozinhos. Nós temos um ser superior que nos criou, nosso Pai, e que colocou todas as possibilidades dentro de cada um de nós. E disse: vai, meu filho, vai e aproveita. Nós, em nossas imperfeições, muitas vezes escorregamos e não conseguimos aproveitar. Mas aí ele dá novas oportunidades. Sempre somos amparados pelo amor do Pai. Sempre somos amparados pelos nossos anjos da guarda, os nossos mentores, os nossos guias, né? Nós nunca estamos sozinhos. Nas piores situações pelas quais nós passamos através da dor, nós estamos sempre amparados pelo amor do nosso Pai, que é um Pai amoroso e bom. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje, né? Os comentários. Quem tiver a oportunidade, aperfeiçoe mais, está bem esclarecido nas parábolas terapêuticas sobre essa parábola do semeador, que é muito bonita, né? Então vamos aproveitar todas essas lições e principalmente tentar procurar colocá-las em prática, que isso que é o essencial. Então, meus irmãos, agora nós vamos passar para o segundo momento, que é o momento das preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes
e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site